Como você já sabe, hoje é carnaval e tem festa para todas as idades no Brasil inteiro. Mas quando se trata de bailinhos para crianças e adolescentes, há cuidados a serem tomados para a folia não acabar mal. No Jornal da Justiça desta segunda-feira, a gente vai falar sobre a responsabilidade com os menores durante o carnaval. E você vai ver também as novas regras de combate às fake news nas eleições municipais. A partir de agora, os candidatos são obrigados a checar as informações antes de divulgá-las. Lei seca. Justiça de Alagoas alerta foliões para evitar acidentes de trânsito. Ao aspecto penal, dessa pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e a suspensão ou proibição do direito de se dirigir. Os direitos das pessoas com autismo. Para deixar claro que os autistas têm prioridade no atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral já conta com o símbolo mundial de conscientização do autismo nos locais que recebem o público. Pois é, segunda-feira de carnaval. Tem festa, mas a gente tem que ter cuidado e responsabilidade. Em todo o Brasil, cuidado no trânsito precisa ser redobrado. A Justiça de Alagoas reforça a importância da lei seca para prevenir acidentes. Os números mostram que a Operação Lei Seca está mais presente na vida dos motoristas alagoanos. E essa atuação na capital e no interior vem trazendo resultados positivos. Segundo dados da Polícia Militar, as ações vêm promovendo a diminuição no número de motoristas que dirigem alcoolizados. Para se ter uma ideia, no primeiro semestre de 2018, ocorreram 104 prisões. No ano passado, no mesmo período, foram 53. Em 2012, a cada 100 veículos flagrados, a operação notificava 11 situações de alcoolemia. Atualmente, a cada 100, apenas 3 são flagrados. O chefe de planejamento da fiscalização da Operação Lei Seca em Alagoas afirma que esses números positivos são o resultado de um trabalho de fiscalização unido ao de conscientização. Nós fazemos a operação com mais frequência em locais já pré-determinados pelo nosso serviço de inteligência e a gente já aumenta esse número de ações. Quanto mais ações, com certeza o dano será menor. Existe essa relação. Mais abordagens, menos situações. A juíza Luciana Cavalcante de Melo Sampaio, titular do Juizado do Trânsito da capital, disse que nessa época de carnaval é notório o aumento no número de infrações que chegam até o juizado. Ela lembra quais as principais penalidades às quais o motorista estará sujeito caso cometa a infração de dirigir alcoolizado. São penas pesadas, ao aspecto penal, dessa pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa e a suspensão ou proibição do direito de se dirigir. Quando ficar caracterizado realmente que a pessoa ingeriu, ficar constatada a presença de 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Se a eventual aferição for em patamar inferior, poderá restar caracterizada infração administrativa, prevista também no Código de Trânsito, no artigo 167, que prevê multa pesada de quase R$ 3.000, de R$ 2.934,70, além da proibição do direito de dirigir por 12 meses. A primeira vara criminal de justiça de Vitória decretou a prisão de 2 brasileiros acusados da morte de Ana Paula Braga, de 23 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eles foram presos no último sábado em Cariacica, interior do Espírito Santo. Ana Paula foi morta no dia 30 de janeiro. A Polícia Federal monitorava a dupla e a prisão só foi possível com a cooperação das agências de segurança dos 2 países. Os acusados estão à disposição da Justiça. A partir das eleições deste ano, passam a valer novas regras de combate às notícias falsas. Veja agora quais são as consequências para quem comete esse tipo de prática. Uma das resoluções aprovadas pelo TSE para as eleições deste ano trata do combate às notícias falsas. A partir de agora, os candidatos são obrigados a checar as informações antes de divulgá-las. Qualquer medida que seja feita para acabar com a fake news ou diminuir, ela é positiva. Porque, no fim, o objetivo da fake news é influenciar na democracia, é influenciar politicamente na vontade do eleitor. Pela lei eleitoral, as informações falsas já eram passíveis de punição.
Agora, com a resolução aprovada pelo TSE, quem divulgar informações falsas terá consequências mais severas, como o pagamento de multa e até prisão. O tempo de detenção para quem publicar alguma fake news pode variar de 2 meses a 1 ano, além da concessão do direito de resposta. E quem promover calúnia poderá pagar multa e ter prisão decretada de 6 meses a 2 anos. O TSE também incluiu nas regras um dispositivo que proíbe o disparo de mensagens em massa por meio das redes sociais. O tema é tão sério que dados de uma pesquisa do Instituto Ipsos de 2018 sobre fake news revelam que 62% dos brasileiros admitiram ter acreditado em alguma notícia que depois descobriram ser falsa. Em Brasília, um caso de uma notícia mal apurada causou um problemão na vida de uma enfermeira. Dá só uma olhada nesse vídeo. São imagens da servidora pública batendo o ponto nesse hospital e aparentemente indo embora. Faço questão de registrar esse momento. Mas o que esse vídeo não mostra é que no setor onde essa funcionária trabalha, na época o ponto estava quebrado. Por isso, ela veio até esse aqui. As pessoas não sabem ali o que está acontecendo, eles começam a te xingar. Nomes, pessoas que me mandavam juntar na porta do hospital para pegar, bater, matar. Então, assim, isso abala você de uma forma que você tem até medo de sair na rua, de casa. O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, teve confirmada pela 4ª Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo a sentença de pagamento de indenização no valor de R$150 mil a uma família paulista por dano moral causado pelo abuso do direito de informar. O apresentador foi condenado em processo que analisava a invasão de uma casa de família por repórter do SBT em transmissão ao vivo no programa dele. Na casa só estavam menores de idade e um deles chegou a ser entrevistado pelo repórter. A sentença da primeira instância, confirmada agora pelo TJ de São Paulo, apontou dano moral decorrente de vexame e humilhação. Ratinho recorreu, sob a alegação de que a culpa seria do SBT, responsável pela produção da reportagem. Mas o tribunal considerou que a condução do programa é de responsabilidade do apresentador. E no próximo bloco, vamos falar sobre carnaval infantil. Saiba mais sobre os cuidados e as regras previstas quando o assunto é receber a criançada na folia. Já, já. A justiça, para mim, é todo mundo ter acesso à saúde, à educação, né? Segurança, né? Não tem idade certa para brincar o carnaval, não é mesmo? A criançada também aproveita os bailinhos para se divertir. Você vai ver agora quais são as principais orientações para que crianças e adolescentes tenham um carnaval tranquilo. A garotada se diverte nos bailes, matinês e blocos infantis. Mas até nessas festas, há regras que devem ser observadas pelos pais, responsáveis e organizadores. Este shopping de Brasília faz um carnaval voltado para o público mirim. Por aqui, todos os detalhes são pensados para que nada saia errado. A diversão começou na semana passada. Sempre alertando os pais sobre a roupa mais fresquinha, ventilada para as crianças, né? Água, né? Mas aqui dentro do empreendimento a nossa preocupação fica sempre com uma limpeza ainda mais ampliada de chão para não ter qualquer risco da criança ter contato com o objeto que possa machucá-la, né? Limitar a área do evento também para que outras pessoas que não estejam, né, na brincadeira tenham acesso e ter sempre a equipe de brigada em atenção para evitar que as crianças subam nas escadas rolantes, né, saiam da área do evento e vão para outros lugares que não deveriam ir, né? A preocupação de organizadores de blocos e festas se justifica. Aqui em Brasília e em todo o país, a Vara da Infância e da Juventude faz uma série de recomendações para que nada saia errado. Crianças e adolescentes de até 16 anos só podem permanecer em blocos e festas até às 8 horas da noite. Quem tem mais de 16 anos pode ficar nas festas, sem a presença dos pais. Os pais também devem estar presentes quando a criança ou adolescente menor de 16 anos for a algum bloco. A regra também vale para os trios elétricos. A venda de bebidas alcoólicas é proibida.
Crianças e adolescentes devem ter sempre um documento de identificação. E a gente continua nesse assunto agora, conversando ao vivo com a advogada de família Raquel Castilho. Antes de mais nada, quem eu agradeço pela presença aqui em plena segunda-feira de carnaval, doutora, para falar a respeito do tema. Obrigada. Mas que é muito importante, na verdade, né, doutora? Com certeza. Para evitar qualquer transtorno, né, no carnaval, é sempre bom estar bem orientado. E aí já temos algumas questões básicas, doutora. Por exemplo, com essa farra da criançada, que para muita gente, uma boa opção, tem gente que prefere se retirar e ir para um local mais calmo, mas para quem quiser optar exatamente por acompanhar as crianças, quais as principais questões que têm de ser levadas em consideração para que os pais levem os seus filhos para a folia e fiquem atentos? Acho que o primeiro cuidado que os pais têm que ter para bloquinhos de rua, que hoje em dia estão em alta, né, tem muita opção. Buscar sempre blocos voltados para uma programação infantil, para que não tenha muito tumulto, nem risco de violência, nem consumo de bebida alcoólica em excesso também. E sempre identificar as crianças. Colocar um crachá, às vezes por dentro da roupa, ter esse cuidado para evitar que, né, no caso da criança se perder no meio da multidão, tudo, não gere um transtorno maior. Né? Antigamente eu lembro que faziam até umas identidades de brincadeira, identidade mirim para as crianças, assim. Pulseirinha também é uma saída também com a identificação da criança? Sim, com o nome do responsável, telefone para contato, isso é importante, o nome da criança. Acho que quanto mais informação tiver, melhor, né? Até, eventualmente, tipo sanguíneo, esse tipo de coisa. Uma questão jurídica que é muito forte em relação a isso. De quem é a responsabilidade em relação àquele menor de idade quando participando de qualquer evento? Acho que a resposta, já vou até adiantando. Pais, também terceiros que estejam ali e os organizadores. Sim, especialmente em eventos fechados. Né, em casas de shows, espetáculos, assim, os organizadores são sempre responsáveis. Em locais públicos fica um pouco mais difícil atribuir, lógico que os organizadores do evento também têm responsabilidade, mas de uma forma mais genérica, né, teria que ser analisado caso a caso. Mas com relação tanto ao comportamento da criança, como qualquer ato praticado contra a criança, os pais têm, os responsáveis, né, quem estiver ali com a responsabilidade da criança, tem a maior, pode ser punido de alguma forma, né, pelo dano causado. Criança é criança. Se até em casa pode acontecer alguma coisa, que dirá talvez no bar de carnaval. Às vezes até um acidente, alguma coisa. Que os pais também imediatamente são responsabilizados caso haja alguma atitude da criança mesmo, quebrar um objeto, qualquer coisa nesse sentido. Sim, os pais têm a obrigação de reparar civilmente, né, qualquer dano que tenha sido causado, na esfera material e também na esfera moral, caso aconteça. Criminalmente, é uma outra questão, a responsabilidade é personalíssima. Então, os pais não podem responder pelo crime ou contravenção praticado pelo menor. O menor responde, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê todas as formas, né, de infrações que podem ser cometidas e a punição correspondente. Os pais, nesse caso, poderiam ser responsabilizados por algum ato ou omissão que permitiu que a criança praticasse aquele evento danoso. E uma situação hipotética, num bloco e de repente um pai mesmo verifica que uma outra criança está perdida ou embriagada, o que ela pode fazer? É sempre tentar buscar a identificação da criança, conversar com a criança, procurar ou os responsáveis pelo evento, ou algum segurança, ou até mesmo a polícia, se for na rua, para que tentem localizar os responsáveis, entrar em contato com os responsáveis. Né? Então, acho que sempre tentar direcionar aquela criança para alguém que esteja responsável pelo evento mesmo, que às vezes podem chamar, se for só uma criança perdida, chamar no microfone, alguma coisa assim, e tentar localizar os pais de uma forma que não seja traumática para as crianças também, né? Doutora, me chamou muito a atenção quando falou a respeito exatamente dos bloquinhos que estão muito em voga. No início falamos a respeito de bailes, que é uma situação mais fechada. Esses cuidados têm de ser redobrados porque é uma situação em que até pessoas mal intencionadas, elas podem se aproveitar disso. Isso, por isso que é sempre bom evitar lugares muito tumultuados, muito cheios e buscar também essa programação voltada para as crianças que já tem cuidados mais específicos, né? Se cercam de cuidados mais específicos, evitando
que algumas pessoas mal intencionadas tirem proveito das crianças que estão ali. Doutora, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, agradecendo por estar aqui numa segunda-feira de carnaval e um bom carnaval que ainda temos segunda e terça. Obrigada, eu que agradeço a participação. E a seguir, o direito das pessoas com autismo na justiça eleitoral. É daqui a pouquinho. Esperamos você. Justiça é fazer alguém pagar o que deve, né? A morte de um familiar é sempre um momento difícil. Além do sofrimento da perda, é preciso lidar com a burocracia que envolve a distribuição de bens. Veja o que diz a legislação sobre o tema e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na reportagem de Damares Bubans. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a pessoa falecida deixa para os sucessores. No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal assegura o direito de herança, garantindo que os bens sejam transmitidos aos herdeiros após a morte de alguém. O Código Civil também trata do tema e estabelece as regras do procedimento sucessório. Nós temos, em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro ou companheira, juntamente com os descendentes do falecido. Então, se o falecido tinha filhos ou netos ou bisnetos em qualquer grau, se o falecido não deixar descendentes, são chamados os ascendentes. Então, são pais, avós, bisavós, sendo que dentro dessas linhas há eliminações, né? Então, se eu tenho um pai vivo, meu avô não vai receber nada, por exemplo. Se eu não tiver nenhum parente entre esses, a herança é recolhida pelo município ou, no nosso caso aqui em Brasília, pelo GDF. Há ainda uma outra possibilidade, a do testamento, onde também podem ser indicadas pessoas sem nenhum grau de parentesco. A pessoa pode dispor de até 50% do seu patrimônio. Uma pessoa que é solteira, ela tem um patrimônio, 100% é o que representa o patrimônio dela. 50% é o que ela pode dispor em testamento se não tiver herdeiros necessários. Se ele não tiver herdeiros necessários, ele pode dispor 100%. É livre a disposição dele. O inventário é o primeiro passo a ser tomado para transmitir bens aos herdeiros e deve ser feito até 60 dias após o óbito. Caso contrário, uma multa pode ser aplicada. O inventário pode ser feito por via judicial ou extrajudicial em um cartório de notas, mas nesse caso são exigidos alguns pré-requisitos: que não existam herdeiros menores ou incapazes e que não haja conflito de interesses entre os beneficiários. Foi o que impediu Karina de tentar um acordo com a companheira do pai, para quem ele deixou em testamento parte da fazenda que possuía. Há mais de 15 anos, Karina espera poder tomar posse da parte dela na herança. Quando meu pai faleceu, não era possível fazer um acordo extrajudicial, porque meu irmão tinha herdeiros menores. Aí não tinha como fazer este acordo. Hoje eles são maiores, então eu tenho todo o interesse em celebrar um acordo. Antes da partilha, é preciso lembrar das dívidas do falecido. Para a lei, o espólio é o responsável pelo pagamento dos credores. Recentemente, 3 herdeiros recorreram ao STJ para pedir a extinção de uma dívida da mãe falecida, um empréstimo consignado em folha de pagamento. No processo, eles afirmaram que a extinção está prevista no artigo 16 da Lei 1050, que por não ter sido revogado, ainda estaria em vigor. E afirmaram também ser impossível penhorar o imóvel herdado por servir de moradia para eles. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o STJ já tem precedentes diante da edição da Lei 8.112 de 1990, no sentido de revogar as regras anteriormente estabelecidas sobre consignação em folha de pagamento. A relatora afirmou ainda que a aceitação da herança equivale à responsabilização pessoal, pois o contrário acarretaria no enriquecimento sem causa, que é vedado. A terceira turma entendeu que a morte do devedor não extingue dívida contraída. Uma coisa curiosa é que, depois que o patrimônio é distribuído, ainda assim as dívidas podem ser cobradas. Então, se não passou o prazo prescricional da cobrança daquela determinada dívida, você já pode ter dado bens do seu pai, pode ter dado bens da sua mãe, e o credor ainda chegar para recolher um pedaço desse patrimônio de modo a pagar as dívidas. A morte é um momento delicado para os familiares que ficam e pode gerar conflitos que arrastam o luto por longos anos. Vai fazer 2 décadas que papai morreu, parece que a etapa não encerra. Na Bahia, a Justiça do Trabalho acompanha de perto os produtores de café. Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, a 510 quilômetros de Salvador, concentra a maior parte da produção brasileira.
Veja na reportagem especial de Gabriela Vasconcelos. A Bahia é o quarto maior produtor de café do Brasil e a maior parte da produção sai desta região. Nós temos 3 grandes regiões aqui no estado que produz café, que é o Planalto de Conquista, o oeste da Bahia e a região do extremo sul da Bahia. Em 2016, o Brasil foi recordista em sua produção de café. Foram mais de 50 milhões de sacas, 1/3 de toda a produção mundial. O setor é responsável por empregar 8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo que 20 mil estão na Bahia e produzem até 1 milhão de sacas de café por ano. Mas toda economia tem seus altos e baixos. A Carla e o Marcelo estão vivendo uma realidade bem difícil no momento. Ambos são motoristas de ônibus e perderam seus postos de trabalho com o fechamento de 2 empresas do setor na cidade. Trabalhei 4 anos lá, aí fiquei grávida, aí estava com 8 meses de gestação, aí foi onde que a empresa fechou. Aí, infelizmente, eu não consegui dar licença na maternidade e o único jeito foi que procurar a justiça, entendeu? A Justiça do Trabalho está presente e atuante nesta região. A Justiça do Trabalho é um instrumento de estabilização social. Os conflitos do capital, os conflitos do mundo do trabalho, eles vêm ser resolvidos aqui. Para nós é o único milagre, né, que vai acontecer, porque fora isso a gente não tem como, não tem onde recorrer, é só aqui. Se não fosse a Justiça do Trabalho, esses funcionários todos estariam ainda mais desamparados, né? Essa é a principal importância da Justiça do Trabalho, é a parte social, né? Se questiona o valor que ela custa para o Estado, mas ninguém avalia o valor social que ela causa, o impacto que ela causa na região em si, né? A busca constante da Justiça do Trabalho é garantir o direito a quem tem. Pagar todas as minhas dívidas que estou devendo, né? E principalmente também passear um pouquinho, né, com a minha bebê e com meu filho maiorzinho. As pessoas com o transtorno do espectro autista têm prioridade de atendimento no Tribunal Superior Eleitoral. Você conhece a sinalização e sabe o que ela representa? Renata Gorga mostra pra gente. O que um laço colorido com pedaços de um quebra-cabeça representa para você? Para algumas pessoas pode ser apenas algo decorativo, para outras vai mais além. Mas eu vou te deixar pensar por alguns segundos. Enquanto isso, te apresento a história de Bernardo. O rapaz tem 19 anos, é estudante de biologia e passa o tempo livre brincando com a alegria da casa, o cãozinho Brioche. Ele também se dedica ao livro preferido e fica de olho no futebol na TV. Quem o conhece não imagina que com 1 ano e 11 meses ele tinha dificuldades de comunicação. Eu parei de balbuciar, ou seja, tentar começar a falar. Eu comecei a me isolar mais das pessoas, permanecer em cantos e comecei a girar rodas de carros, por exemplo. Eu comecei a me isolar muito, não participar de atividades. Os comportamentos não eram à toa. Bernardo foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, o que é comum a outros 2 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde. Logo, ele foi levado ao médico e começou a frequentar sessões de psicanálise. O acompanhamento e a estimulação de especialistas e da família deram certo. Hoje, Bernardo não apresenta sinais do autismo. Mas nem todas as crianças têm a oportunidade de receber atendimento médico e apoio familiar. Por isso, muitas, até a idade adulta, continuam com dificuldades de comunicação, fazem movimentos contínuos, possuem interesses fixos e uma alta ou mesmo nenhuma sensibilidade a estímulos sensoriais. Então, para deixar claro que os autistas têm prioridade no atendimento, o Tribunal Superior Eleitoral já conta com o símbolo mundial de conscientização do autismo nos locais que recebem o público. Eu acho esse símbolo necessário, sim, porque há casos
a casos mais severos em relação ao autismo, no qual realmente a pessoa não tem como esperar, fica paciente, angustiada, realmente não consegue lidar com a espera. Faz diferença sim, é importante a gente ressaltar que nem toda deficiência é visível. E o autista é uma dessas deficiências que, por não ser visível, ainda tem muito preconceito. A pessoa pensa, por que essa criança está passando na minha frente se ela não tem nada? Porque quando a criança tem síndrome de Down, a gente reconhece os traços físicos. Quando a criança é cadeirante, você vê uma cadeira de roda. Cego, você vê também, né, uma bengala, alguma coisa assim. E o autista é o que mais sofre preconceito. Quem fez parte da iniciativa tem a sensação de dever cumprido. É o caso do presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Superior Eleitoral. Foi submetida à comissão e unanimemente nós deferimos, acatamos e inserimos o símbolo do autismo com as demais pessoas com deficiência, com as demais deficiências reconhecidas. O transtorno do espectro autista é muito complexo. Então, só quem efetivamente sabe, quem tem alguém próximo que está diagnosticado com esse transtorno. Agora que já conhecemos a história de Bernardo e detalhes sobre o autismo, você poderia me responder o que um laço colorido com pedaços de um quebra-cabeça representa? O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. A seguir, você assiste o programa Fórum. Aproveite o carnaval com responsabilidade. E até amanhã.